Fala, meu povo maravilhoso! Que alegria, que satisfação poder estar aqui com vocês mais uma vez. Professor Bruno Freitas, hoje, para a gente estudar um tema muito importante de direito penal, que são os crimes contra a dignidade sexual, tá? Um tema importante, relevante e que vem sendo cobrado efetivamente aí em provas de concursos, tá bom? E aqui dentro desse tema nós temos algumas pegadinhas que o examinador se utiliza para tentar te confundir entre um crime e outro. Mas eu posso te garantir, se você ficar comigo até o final, você vai entender os aspectos para caracterizar cada um dos crimes e eu vou te ajudar a não confundir quando identificar os crimes contra a dignidade sexual, ok? Mas para isso, fica comigo até o final. Tranquilo? Meu povo maravilhoso, pegue aí os seus materiais, lápis, caderno, borracha. É de fundamental importância que você esteja aí com o seu Código Penal aberto a partir do artigo 213 do Código Penal. Tranquilo? Então pode abrir o seu Código Penal, já deixar ele aí preparado e, se possível, tenha aí em mãos uma caneta marca-texto para que a gente vá construindo a nossa lei destacada. Quem já me acompanha aqui no Objetivo sabe qual é o método todinho. O método todinho é de a gente destacar. Eu vou te mostrar não só aqueles principais artigos que vêm em provas, mas eu vou além. Nós vamos destacar as palavras-chave de cada um desses artigos para otimizar aí os seus estudos da lei seca, tá bom? O seu caderno você vai anotar os todinhos que eu vou aqui te entregar nessa aula, nesse dia de hoje. Tranquilo? Beleza? Então bora lá, galera. Olha só, rapidamente, só enfatizar e deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, @profbrunofre, meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Galera, se inscreva nas minhas redes sociais. Todo santo dia você vai encontrar lá muito conteúdo relevante que eu tenho certeza que vai contribuir aí com vocês nessa jornada aí do concurso público. Beleza? Tranquilo? Bora ao conteúdo então. Olha lá. O primeiro crime contra a dignidade sexual que nós vamos estudar é o crime de estupro. É o primeiro deles. É o primeiro deles, o estupro. Só que aqui agora, o que eu quero te mostrar? Eu quero te dar uma visão geral do crime de estupro. Eu vou te dar uma visão do todo que nós vamos estudar. Depois que eu te der essa visão do todo, nós vamos partir para estudar cada uma dessas espécies, tudo bem? Então, bora lá. Perceba. Lá no artigo 213, tá? 213, que eu pedi você para abrir, 213, tá? No 213 caput, o que nós temos? Nós temos o estupro simples. O estupro simples, ele está tipificado no artigo 213 do Código Penal. Ok? No artigo 213, parágrafo 1º, primeira parte, artigo 213, parágrafo 1º, primeira parte, nós temos o crime de estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave. Então, lá no artigo 213, parágrafo 1º, primeira parte, nós temos o crime de estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave. Tranquilo? Seguindo ainda, lá no parágrafo 1º, só que agora, segunda parte, tá? Ainda do parágrafo 1º, o que nós temos? Nós temos o crime de estupro, ok? Quanto qualificado pela idade da vítima. Ou seja, ela tem que ser menor de 18, maior de 14. Perceba? Se a vítima for menor de 18 anos, maior que 14 anos, eu tenho um crime de estupro qualificado pela idade da vítima. Menor de 18, maior que 14. Tudo bem? E para fechar, o crime de estupro, te dando essa
visão geral, essa topografia geral. No parágrafo 2º do 213, nós temos o crime de estupro qualificado pela morte. Nós temos o crime de estupro qualificado pela morte. Beleza? Então percebam que essa aí é a topografia geral. É uma visão geral, ok? É uma visão geral sobre o crime de estupro que nós vamos começar a estudar agora, cada um deles detalhadamente. Vamos lá. Olha só. Estupro, então, vamos partir do artigo 213, onde nós temos o estupro simples, que diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Perceba, nós temos aqui uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Pena de reclusão de 6 a 10 anos. O que nós temos no 213? O estupro simples, beleza? Nós temos no 213 o estupro simples. Tranquilo? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Detalhes importantíssimos sobre o crime de estupro. Primeiro, olha lá, o estupro, seja ele consumado ou tentado, ele é considerado um crime hediondo. Perceba isso? Pega o todinho já do início da aula. O crime de estupro, seja ele tentado, seja ele consumado, é considerado crime hediondo, tá? Muito cuidado, porque geralmente as provas, elas têm essa multidisciplinariedade. Em uma única questão, eles vão te cobrar direito penal, lei dos crimes hediondos, vão misturar direito penal com a legislação extravagante. Isso tem sido muito comum nas provas de concurso e você tem que estar atento para isso, tá bom? Então presta atenção. Crime de estupro, seja ele tentado, seja ele tentado ou consumado, ele é considerado crime hediondo. Beleza? Show de bola. Detalhes ainda importantes, olha só. Desdobramento dessa espécie de hediondez do crime de estupro, né? Olha só, se é um crime de estupro, nós temos então um tratamento mais rígido aos crimes, não é isso? Quando nós temos um crime que é considerado crime hediondo, nós temos um tratamento mais rígido àquele crime. Dessa forma, não cabe anistia, graça, indulto e não cabe fiança, beleza? Então, para o crime de estupro, que é um crime hediondo, dessa forma, precisando, necessitando de um tratamento mais rígido, nós temos aí, ao crime de estupro não cabe anistia, não cabe graça, não cabe indulto e também não cabe fiança. Não cabe fiança, ok? Informações básicas mais importantes aí sobre o crime de estupro. Avançando, nós vamos chegar aonde? No verbo, na conduta criminosa, que é qual? Constranger. O verbo do 213, a conduta criminosa é constranger. O que significa constranger? Coagir, obrigar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer algo. Tudo bem? Mas perceba aqui o detalhe do crime de estupro. Olha só. O crime de estupro ele vai se caracterizar quando o indivíduo constranger a vítima, obrigar a vítima a com ela ter uma conjunção carnal ou praticar um ato libidinoso. Isso é importante aqui, tá? O crime de estupro, ele se caracteriza quando o indivíduo vai constranger, ele vai obrigar a vítima a ter com ele uma conjunção carnal ou um ato libidinoso. Isso é o estupro. É obrigar a vítima a ter com o agente uma conjunção carnal ou um ato libidinoso. Tudo bem? Mas olha o detalhe. Olha o detalhe. O agente, ele vai constranger a vítima, ele vai obrigar a vítima, primeiro, com violência. O que é violência? Consiste em empregar força física contra a vítima, consiste em lesão corporal ou vias de fato, ok? E presta atenção, essa violência, ela pode ser uma violência, olha o detalhe, ela pode ser uma violência direta, ou seja, uma violência contra a própria vítima, ou ela pode ser uma violência indireta, ok? Quando o indivíduo se volta contra uma pessoa ligada à vítima.
Presta atenção. O indivíduo ele pode constranger mediante violência a vítima diretamente, a própria vítima, aquela pessoa na qual ele quer estuprar, ok? Então ele vai direcionar a violência àquela pessoa, isso é a violência direta, ou então ele pode se utilizar de uma violência indireta. Ou você tenha comigo uma conjunção carnal, ou eu vou matar o seu filho. Isso também é violência? É uma violência indireta, tudo bem? Então perceba, aqui, para caracterizar o estupro, primeiro, constranger, obrigar. Obrigar através de violência. Violência direta ou indireta. Direta ou indireta. Tranquilo? Show. Mas há também a possibilidade do agente constranger a vítima através da grave ameaça, ok? Que é o quê? Considera como uma violência moral, ok? Então, se você não tiver comigo uma relação, eu vou te matar. Se você não praticar um ato libidinoso comigo, eu vou te matar. Isso é o quê? É uma grave ameaça. Ele está obrigando aquela pessoa a com ele praticar um ato libidinoso através de uma grave ameaça. Tudo bem? Tranquilo? Então pegue esse início porque ele é importante. Conduta criminosa, constranger. Ok? O que é constranger? Obrigar. É obrigar a vítima a ter com o agente uma conjunção carnal ou um ato libidinoso. Para obrigar essa vítima, ele vai se utilizar de violência, que pode ser direta ou indireta, ou de grave ameaça. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Agora a gente chega no ponto específico dos crimes contra a dignidade sexual que você tem que entender. Primeiro, ele vai constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça a ter com ele uma conjunção carnal. Que é isso? Olha lá. Conjunção carnal, galera, é a cópula vagínica, ou seja, a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Isso é conjunção carnal. Tranquilo? Então, conjunção carnal é a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Só que tem outro detalhe. O indivíduo ele pode constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça a com ele praticar os chamados atos libidinosos. E o que são atos libidinosos? São os revestidos de conotação sexual, com exceção da conjunção carnal. Exemplo: sexo oral, sexo anal, toques íntimos. Isso tudo é conjunção o quê? Isso tudo são atos libidinosos. Então, olha para mim e vamos sedimentar isso aqui, presta atenção. Estupro, o crime de estupro. O agente vai constranger, o agente vai obrigar. Vai obrigar a vítima mediante violência ou grave ameaça, ok? A vítima a praticar com o agente a conjunção carnal, que é o quê? Introdução total ou parcial do pênis na vagina. Ou então, praticar com o agente atos libidinosos. O que são atos libidinosos? São atos que têm conotação sexual. Nós vamos tirar aqui a conjunção carnal. Então resta o quê? O sexo oral, o sexo anal, toques íntimos e assim por diante. Isso é o crime de estupro. Simples e objetivo. Constranger, obrigar. Vai obrigar mediante violência ou grave ameaça a ter com a gente uma conjunção carnal, introdução parcial ou total do pênis na vagina, ou ato libidinoso. Isso é o cerne, é isso que é estupro. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Agora, presta atenção. Olha o todinho. Para que ocorra o crime de estupro, é necessário o dissenso de uma das partes. Pois, se há consenso, não há que se falar em crime. Presta atenção. Entre as partes, uma delas não quer praticar ato libidinoso, não quer praticar a conjunção carnal. Isso vai caracterizar o crime de estupro. Então, o agente chega para a pessoa, tá? E com ela quer praticar uma conjunção carnal, mas ela não quer. Então, ele vai fazer isso o quê? Ele vai obrigar aquela pessoa a praticar com ele. Então, é necessário que tenha um dissenso. É necessário que uma das partes não concorde com aquele ato. Por quê, galera? Porque se há concordância, ok?
Se há concordância das partes, nós não vamos falar aqui em estupro. Se há concordância das partes para praticar conjunção carnal, não tem estupro. Se há concordância das partes em praticar atos libidinosos, não tem estupro. Tudo bem? Então, para caracterizar, eu tenho que ter o dissenso. Uma das partes não pode concordar. Ok? Show. Agora, olha a pergunta aqui para vocês. Pergunta. Se o agente emprega violência ou grave ameaça no início da conjunção carnal, no início, mas depois a vítima aceita, há crime? Olha só, no início, o agente teve que empregar ali uma certa ameaça. No início. Mas depois a vítima aceitou, a vítima concordou com aquela conjunção carnal. Eu te pergunto, nesse caso tem crime? E a resposta é cuidado. A resposta é não. Não há crime. Ué, professor, não há crime? Não. Por que não há crime? Pois a vítima deve se opor durante todo o ato. Isso é importante. A vítima deve se opor durante todo o ato. Não tem jeito. Se no início ela não estava aceitando, mas depois de passar um tempo ela passa a aceitar, ela concordou com aquilo, galera, não há crime. Lembra que eu disse para vocês, para caracterizar o crime de estupro, nós temos que ter um dissenso entre as partes. Uma das partes não quer concordar, uma das partes não quer. Só que ela não tem que querer do início ao fim. Do início ao fim, tudo bem? Se ela não quer no início, mas depois aceita e até gosta, já era. Não tem crime de estupro. Tranquilo? Cuidado com essas peculiaridades que eu estou mostrando aqui para vocês. Pega os todinhos. Pega os todinhos. Olha aí. Detalhe aqui importante, tá? Muito importante. Quem é o sujeito ativo? Galera, sujeito ativo, nós estamos aqui diante de um crime comum. Crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Olha o detalhe, presta atenção. O crime de estupro pode ser praticado tanto por pessoa do sexo masculino, como também pessoa do sexo feminino. Sim, sim. Uma mulher pode praticar um crime de estupro contra um homem? Pode, galera. Pode. Beleza? Isso que você tem que entender, isso aqui às vezes confunde vocês e o examinador vai pegar você nesse ponto exato. Para com isso. Então você pega o seu caderno e anota todinho. Pode praticar crime de estupro, tanto o homem como também a mulher. Imagine a mulher obrigar o homem a praticar nela sexo oral, por exemplo. É crime de estupro. Se ela constranger, se ela obrigar o rapaz, ó, se você não praticar em mim um sexo oral, eu vou te matar. Pronto. O que é isso? Estupro. Estupro praticado por uma mulher. Beleza? Cuidado. Eu sei que isso pode estar aí. Não caiam nessa pegadinha. Anota o todinho no seu caderno. O crime de estupro pode ser praticado tanto por homem como também por mulher. Pelo amor de Deus. Beleza? Não vão cair nessa pegadinha. Show? Crime comum, então, pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Beleza? Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Beleza? Show. Outra pegadinha que vão se utilizar para te enganar, para te induzir a erro, mas você, aluno objetivo, você da tribo não vai errar. Olha lá. Pergunta: entre marido e mulher, há a incidência do crime de estupro? O marido pode ser acusado de estupro contra a mulher? A mulher pode ser acusada do crime de estupro contra o seu marido? E aí? E aí? Galera, vamos ajudar aqui, tá? Pelo amor de Deus. É lógico e evidente que sim, galera. Sim. Pode sim ocorrer o crime de estupro do marido contra a mulher ou da mulher contra o marido? Pode. É óbvio que pode. Beleza? Claro que pode. Há muitos anos atrás, onde a mulher não era um sujeito de direito, mas apenas um objeto, naquela época lá não. Não era possível o homem
ser acusado de praticar crime de estupro contra a mulher, mas isso é muito, muito, muito tempo atrás. Hoje, nós já temos a igualdade entre homens e mulheres. Hoje, a mulher não é mais um objeto, e sim um sujeito de direitos. Então, hoje, o homem, o marido, ele pode ser acusado, processado, condenado por um crime de estupro contra a sua mulher? Lógico que pode. É óbvio que pode, sem nenhum problema. Tranquilo? Cuidado com essa pegadinha e cuidado também com a pegadinha do sujeito ativo. Não vai cair na pegadinha de que o sujeito ativo tem que ser exclusivamente o homem. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Anotou todinho aí no seu material. Show? Tranquilo, meu povo maravilhoso? Então vem comigo. Vamos lá. Olha aí. Um adulto jovem, 19 anos, e do sexo masculino, tem relação sexual com conjunção carnal com uma menor de 13 anos de idade, com o consentimento da menor. Considerando o exposto, o jovem praticou. Galera, presta atenção. Eu tenho aqui um jovem de 19 que praticou conjunção carnal com uma menor de 13 anos. Ah, teve o seu consentimento. Galera, eu vou falar muito sobre isso aqui ainda, mas eu quero que você anote no seu caderno. Eu quero que você anote no seu caderno. Ato libidinoso ou conjunção carnal contra menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Não interessa se tem consentimento, o consentimento não tem validade. Anota no seu caderno esse todinho, nós vamos falar mais para frente. Mas eu já queria colocar isso aqui de cara para você. De cara para não ser induzido a erro. Ato libidinoso, conjunção carnal contra menor de 14 anos, estupro de vulnerável, independentemente se tem ou não tem consentimento, o consentimento não tem validade e mais, não precisa de violência ou grave ameaça, não precisa. Tudo bem? Então perceba, se eu tenho uma conjunção carnal contra menor de 14 anos, não interessa se tem ou não tem consentimento, isso aqui caracteriza o crime de estupro. Isso aqui caracteriza o crime de estupro, sem muita enrolação. Show? Vamos lá. Alexandre nutre um desejo sexual arrebatador por Janaína, após anos de convívio respeitoso sem qualquer pessoa soubesse dos seus desejos. Descobriu que Janaína traía seu marido Carlos constantemente. Após muito pensar, resolveu obrigar Janaína com ele a se relacionar sob pena de contar tudo sobre as traições ao marido Carlos. Por essa razão, Janaína cedeu e se relacionou com Alexandre. Galera, o Alexandre, tá? Ele obrigou. Ele obrigou mediante o quê? Ele obrigou mediante uma grave ameaça. Constranger, mediante grave ameaça a praticar ato libidinoso ou conjunção carnal. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, sem muita enrolação, nós temos aqui o crime de estupro. Constrangeu mediante ameaça. Ele ameaçou ela, uma ameaça grave, a contar para o marido sobre a traição. Então ela teve que ceder. Isso é o quê? Estupro. Isso é estupro. Beleza? Olha lá. O crime de estupro teve sua definição modificada há alguns anos em relação ao tema avalie, colocando F ou V. Vamos lá? Presta atenção. Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Na definição atual, a vítima tem que ser menor de 14 anos. Errado. Menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Para ser estupro, não precisa. 2. Na definição atual, qualquer pessoa pode ser vítima de estupro por não ser conjunção carnal um elemento necessário para o crime. Galera, o que nós temos aqui? Verdade. Né? Qualquer pessoa, tanto homem quanto a mulher. De acordo com a definição atual, o agressor pode ser masculino ou feminino, uma vez que não é necessário cópula para caracterizar o crime. Verdadeiro, foi o que eu acabei de falar com vocês também. Verdadeiro. Ok? Olha lá, a redação atual do artigo corresponde a constranger mulher mediante violência ou grave ameaça. É constranger mulher? Nós vimos mulher no 213? Não, não necessariamente mulher. Pode ser homem também. Tá bom? Pode ser homem também. Beleza? A redação atual corresponde a constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Perfeita essa aqui, hein?
Perfeito essa aqui, hein? Tranquilo? Então, nós temos F, V, V, F, V. Nós temos aqui, então, letra C de casa. Letra C de casa. É isso? Letra C de casa. Perfeito. Letra C de casa. Beleza? Tranquilo? Show? Vamos embora. Na hipótese de um agente ter praticado o crime de estupro e um crime de atentado violento ao pudor contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático, a partir do advento da lei. Galera, aqui, rapidamente. Antes nós tínhamos o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. Eram 2 crimes, tá? O crime de estupro era conjunção carnal, atentado violento ao pudor era ato libidinoso. Nós tínhamos 2 crimes. Só que ocorreu uma modificação no Código Penal e se juntou essas condutas criminosas. Então eu tenho essas 2 condutas criminosas num único tipo penal, ok? Então, se o indivíduo ele introduz o pênis na vagina da mulher, por exemplo, e a obriga com ele praticar um sexo anal, eu tive a conjunção carnal e o ato libidinoso. Por isso ele vai responder por 2 crimes? É óbvio que não. Aqui nós temos o quê? Nós temos o crime único, beleza? Se o indivíduo, no mesmo contexto, pratica conjunção carnal e também um ato libidinoso, nós temos crime único. Crime único, beleza? Para a gente fechar, Artemis e Deméter se conheceram por meio de aplicativo de encontros casuais para maiores. Depois de algum tempo, ainda sem se verem pessoalmente, trocaram voluntariamente fotos em que aparecem nus. Deméter, então, ameaça, olha aí, ameaça expor essas fotos em sites pornográficos, caso a Artemis não concorde em se exibir para ele através de uma webcam, inserindo objetos em seu canal retal. Tal conduta configura o delito de, galera, ameaça, ato libidinoso, ameaça, ato libidinoso. Que crime nós temos? Estupro. Ok? Show de bola? Viram? Não é difícil. Não é difícil. Se você conseguiu compreender exatamente a conduta criminosa, violência, conjunção carnal, pronto. Você dominou o tema. Tranquilo? Beleza? Espero sinceramente ter contribuído aí com vocês. Lógico e evidente. Se ficou dúvida, manda aqui para mim. Eu teria um prazer, desculpa, muito grande em responder a todos vocês. Beleza, meu povo? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu! Tchau! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2,
mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto. Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação! É sempre uma alegria estar aqui com vocês, professor Bruno Freitas. Hoje, a gente vai continuar aqui estudando a melhor matéria que tem. Eu tenho certeza que direito penal é a melhor matéria que tem. Fala para mim, é verdade ou não é? É a melhor matéria disparada, beleza? Direito penal, vamos continuar falando dos crimes contra a dignidade sexual. Iniciamos na aula anterior o crime de estupro e vamos então finalizar o crime de estupro. Então, o que eu preciso? Que você pegue os seus materiais, caderno, lápis, borracha, tá? Eu preciso que você abra o seu Código Penal lá no artigo 213. Lá onde está o crime de estupro, para que a gente possa dar sequência. Show? Tranquilo? Pega o material. Se puder, descola aí também uma caneta marca-texto para que você possa destacar as principais palavras desses artigos que eu vou aqui mostrar para vocês e vou marcar também junto com vocês. Vamos criar a nossa lei destacada. Muito mais fácil estudar a lei seca dessa forma. Beleza? Pegaram os materiais? Então vamos embora. Rapidamente, para você que ainda não me segue lá nas minhas redes sociais, quero recebê-los lá. É sempre uma honra, um prazer recebê-los nas minhas redes sociais. Na tela aí para vocês o meu Instagram, tá? O meu Instagram, @profbrunofre, @profbrunofre, beleza? Meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas, beleza? Professor Bruno Freitas. Galera, muito material, muito conteúdo relevante de qualidade nas minhas redes sociais. Vá lá e confere. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Tranquilo? Bora lá? Bora lá então. Perceba. Nós vamos continuar no artigo 213. Nós estudamos o estupro simples. A partir desse momento, nós vamos estudar o estupro qualificado. O estupro qualificado do parágrafo 1º. Vem comigo. Olha lá. O parágrafo 1º fala assim, ó: se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Se a conduta, ou seja, se o estupro resultar em uma lesão corporal de natureza grave, o crime de estupro é um estupro qualificado. Olha a pena. Reclusão de 8 a 12 anos. Reclusão de 8 a 12 anos. Detalhe muito importante, presta atenção no todinho que eu vou te entregar. A lesão corporal para qualificar o estupro deve ser praticada contra a vítima do estupro. Parece uma informação sem muito fundamento, parece uma informação lógica, mas que na hora da prova, meu amigo, se você não estiver atento, te induz a erro. Perceba, o Mévio. O Mévio, ele está apaixonado pela filha do vizinho. Ele está loucamente apaixonado pela filha do vizinho. Mas a filha do vizinho, ó, não está nem aí para ele. Então, em um determinado dia, ele vê a essa vizinha na rua, tudo bem? Ele então vai para cima da vizinha para poder estuprá-la. O pai aparece. O Mévio, ó, cobriu o pai na porrada. Esbagaçou o pai na porrada e depois estuprou a filha. Eu te pergunto, nesse caso, eu tenho o crime de estupro qualificado pela lesão corporal grave? E a resposta é não, claro que não. Eu tenho aqui um crime de lesão corporal grave e um crime de estupro em concurso de crimes. Tá? Eu tenho aqui uma pluralidade de crimes. Lesão corporal grave contra o pai e o estupro contra a
filha. 2 crimes. Ele vai responder por 2 crimes. Aqui não é lesão corporal, não é estupro com resultado lesão corporal. Agora perceba, ele encontrou a vítima, tudo bem? Estuprou a vítima, ok? E pela violência que ele empregou para estuprar a vítima, ele causou nessa vítima uma lesão corporal de natureza grave. Opa, agora sim. Agora sim eu tenho o crime de estupro qualificado pela lesão corporal grave. Por quê? Porque a lesão corporal foi praticada contra a vítima do estupro. Contra a vítima do estupro. Pegou? Deu para entender isso? Cuidado. Cuidado, para não ser induzido a erro. Tudo bem? Então, no crime de estupro qualificado pela lesão corporal grave, a lesão corporal grave tem que ser praticada contra a vítima do estupro. Contra a vítima do estupro. Show? Beleza? Maravilha. Seguindo ainda no parágrafo 1º, nós temos uma outra qualificadora. Eu vou até destacar aqui de cor de frente para que você se atenha. O crime de estupro também vai ser qualificado quando a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Então, aqui o que importa é a idade. Aqui o que importa é a idade. Presta atenção. Se ele estupra uma pessoa menor de 18, mas com mais de 14, menor de 18, mais de 14, eu tenho o estupro qualificado pela idade da vítima. Menor de 18, maior que 14. É uma outra qualificadora. Perceba. Para configurar a qualificadora, a vítima deve ser menor de 18 e maior de 14. Ok? Olha o detalhe, olha o todinho. A idade deve ser do conhecimento do agente. Caso contrário, ele poderá responder por furto simples. Presta atenção nisso aqui. Para caracterizar o estupro qualificado pela idade da vítima, o agente ele tem que saber que ele está estuprando uma pessoa menor de 18, maior que 14. Ele tem que saber dessa informação para caracterizar a qualificadora. Porque às vezes, ele imagina que aquela pessoa tenha mais de 18 anos. Pela estrutura do corpo, ele imaginou que ela tivesse mais de 18. Aí não cabe, mesmo que ela tenha menos de 18 e que ela seja maior que 14, se ele não sabia dessa informação, estupro simples, não cabe a qualificadora. Isso é importante. Ele só vai responder pelo estupro qualificado pela idade se ele souber que está estuprando uma pessoa menor de 18, maior de 14. Ok? Ele tem que saber. Caso contrário, ficará caracterizado o estupro simples. Estupro simples. Então, muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Ele tem que saber. Ele tem que saber. Se ele não souber, estupro simples. Tranquilo? Menor de 18, acima de 14. Agora, olha isso aqui. Presta muito atenção. E agora eu vou te entregar um todaço. Não é nem um todinho, não. É um todaço. Olha só. Vou te perguntar. Pergunta. Se a vítima, no dia do seu aniversário de 14 anos, é estuprada. No dia que ela completou 14 anos, ela é estuprada. Eu te pergunto. Isso é um estupro qualificado? Presta atenção. No dia que ela completou 14 anos. Eu te pergunto. O agente vai responder pelo estupro qualificado? Olha isso. E a lógica é todo mundo responder que sim, é estupro qualificado, mas cuidado. E eu quero que você anote isso aqui agora. Pega o seu caderno e anota isso no caderno. Anota isso no caderno. Não é o tema agora, mas já adiante. Anota. Presta atenção. Presta atenção.
Se o estupro é praticado contra menor de 14 anos, nós temos o chamado estupro de vulnerável. Nós vamos estudar isso, mas anota já e entenda. Se a vítima é menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Show? Agora, se ela é menor de 18, maior que 14, e aí eu vou dar ênfase nisso aqui, peraí. Se ela é menor de 18, ou, vou até marcar de vermelho aqui, ó, ou maior de 14, nós temos o estupro qualificado pela idade da vítima. Não é isso? Nós acabamos de ver. Se a vítima é menor de 18, maior de 14, nós temos o quê? O qualificado. Mas eu te pergunto, no dia que ela completa 14 anos, é qualificado? Galera, por incrível que pareça, a resposta é não. Não é qualificado. Perceba que aqui nós tivemos uma falha grotesca do nosso legislador. Ele falhou muito absurdamente aqui. Por que ele vai responder por estupro simples? Por quê, galera? Porque no dia que ela completa 14 anos, ela não é menor de 14 e ela não é maior de 14. Perceba, no dia que ela completa 14 anos, ela não é menor de 14 e ela não é maior de 14, ela tem 14 anos. Ela tem 14 anos. Ela vai ser maior de 14 no dia seguinte do seu aniversário. Percebeu? Percebeu a falha grotesca do nosso legislador? E lógico e evidente, o examinador ele nada de braçada nisso aqui. Ele vai nadar de braçada nisso aqui para quê? Para te induzir a erro. Ele vai te induzir a erro, é óbvio que vai. Porque qual que é a lógica? A lógica é você pensar, peraí, 14 anos? Peraí, é qualificado. Mas a lei fala maior de 14 anos. E no dia que ela completa 14 anos, ela não é menor. Então não é estupro de vulnerável. Ela não é maior. Então não é estupro qualificado. Quando ela tem 14 anos, o que nós temos, meu povo maravilhoso? Quando ela tem 14 anos, nós temos o estupro simples. Nós temos o estupro simples. Beleza? Espero que você tenha anotado esses todinhos, ou então printa a tela. Printa a tela. É mais efetivo você anotar. Por quê? Porque enquanto você está anotando, o seu cérebro está ali trabalhando, memorizando o que você está anotando. Então é mais fácil, é mais efetivo você anotar. Não anotou não? Bate um print. Não anotou não? Bate um print. Já ajuda. Já ajuda. Bate o print. Show? Tranquilo? Cuidado com essa pegadinha. Agora, vou te mostrar aqui uma outra pegadinha. Se liga. Se liga. Agora, e se a vítima é maior de 14 anos, tá? Mas o ato acontece com consentimento dela. A vítima, ela é maior de 14. Tranquilo? Ou tem 14 anos, não interessa. Se ela tem 14 ou é maior de 14 e a conjunção carnal ou o ato libidinoso é praticado com o consentimento dela, ela aceitou. Tem crime de estupro? Tem crime de estupro aqui, galera? Tem ou não? Tem ou não? Lembra? Eu disse, para ocorrer o crime de estupro, tem que ter um dissenso entre as partes. Uma delas não pode concordar. E eu te disse, ela está consentindo, ela concorda. Mas, professor, peraí. Ela tem 14 anos, tá aí daí. A lei falou idade? Não. A lei fala o seguinte, se ela for menor de 14 anos, mesmo que tenha o seu consentimento, é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Mas ela tem que ser menor de 14. Ou seja,
Quando ela tem no mínimo 14, se o ato for praticado com o seu consentimento, não há crime. Não há crime. Professor, mas ela só tem 14 anos. Não há crime. Se tiver o consentimento dela, não há crime. Não há crime. Cuidado com esse detalhe. Beleza? Professor, mas nós acabamos de ver que o crime de estupro ele é qualificado quando ele é praticado contra menor de 18 e maior de 14. Sim, mas aí não tem a concordância da vítima. Tem violência ou grave ameaça. Aí é estupro qualificado mesmo. Agora, quando a pessoa tem 14 e tem o consentimento dela, cuidado. Muito cuidado. Olha aí. Não é crime. Não é crime. Não é crime. Bom, beleza? Maravilha. Seguindo ainda agora, falando ainda sobre o estupro qualificado, no parágrafo 2º, nós temos o estupro qualificado pela morte. O estupro qualificado pela morte. Perceba? Reclusão de 12 a 30 anos. Reclusão de 12 a 30 anos. Beleza? Agora presta atenção, porque aqui é a mesma sistemática, a mesma lógica do estupro com lesão, com o resultado de lesão corporal grave. Olha só. Se A, para estuprar B, mata C. Vamos voltar lá no exemplo? O Mévio era louco com a vizinha. Então, para estuprar a vizinha, ele teve que matar o pai. Então, ele matou o pai e estuprou a vizinha. Tem aqui estupro com resultado morte? É lógico que não. 2 crimes. Eu tenho o homicídio e o estupro. Homicídio e o estupro. Tá bom? Vamos entender isso aqui. Presta bastante atenção. Presta atenção agora. Olha para a tela. Presta atenção. Para ocorrer o estupro qualificado pela morte, nós temos aqui um crime o quê? Um crime préter doloso. Nós temos aqui um crime préter doloso. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que ele tem o dolo para praticar o estupro e ele tem culpa com relação à morte. Ou seja, em outras palavras, ele não tinha a intenção de matar. Ele não assumiu o risco de matar. Qual que era o dolo dele? Qual que era a vontade dele? Estuprar. Mas do estupro ocasionou a morte. Ok? Sei lá, vamos imaginar que para estuprar ele teve que praticar muita agressão, muita violência. Ou seja, o estupro ocasionou o quê? A morte. Aí sim eu tenho lesão corporal não. Estupro com resultado morte. Então perceba, grave é um crime préter doloso. Ele não quer matar, ele não assume o risco de matar. O que ele quer? Estuprar. A vontade dele é estuprar a vítima. Só que o resultado do estupro é o quê? A morte. Nesse caso, eu tenho o crime de estupro qualificado pela morte. Estupro qualificado pela morte. Tá bom? Cuidado com essas duas qualificadoras. Lesão corporal grave e a morte. Por quê? Porque tanto a lesão grave quanto a morte tem que ser em decorrência do estupro. Em decorrência do estupro. Show? Tranquilo? Muito cuidado com isso. E não se esqueça, o parágrafo 2º se trata de um crime préter doloso. Ele tem dolo, vontade de estuprar, mas ele não queria e nem assume o risco da morte. Isso é o quê? Crime préter doloso. Show? Beleza? Tranquilaço? Bora lá então. Olha aí. Aquele que, com intenção de estuprar uma mulher, mantém com ela, sob coação, relação sexual após encerrar a prática delituosa do estupro, resolve matar a vítima, desferindo contra ela facadas que provocaram excessiva perda de sangue. Sendo causa da morte, conforme laudo pericial, responderá por delito de... E aí? Olha só, ele estuprou,
e depois ele matou. Ele quis estuprar, estuprou. Depois ele quis matar. Perceba que aqui nós não temos o estupro com resultado morte. A morte não foi a título de culpa. Não, a morte foi a título de dolo. Ele queria matar. Primeiro ele quis estuprar, depois ele queria matar. Ok? Então aqui nós não temos estupro com resultado morte. Por quê? Estupro com resultado morte é préter-doloso. A morte é culpa. Aqui não foi. Então o que nós temos aqui, meu povo maravilhoso? Ó, estupro em concurso material com delito de homicídio. Ele vai responder por 2 crimes. Ele vai responder pelo estupro e também pelo homicídio. Tranquilo? Professor, mas por que aqui não é estupro com resultado morte? Porque aqui não é crime préter-doloso. Ele queria também matar, ele tinha o dolo de matar. Ok? Olha lá. Júnior, de 14 anos de idade, acusa Pierre, de 18 anos de idade, de ter praticado crime de natureza sexual consistente em conjunção carnal forçada no dia do último aniversário da jovem. Pierre, contudo, alega que o ato sexual foi consentido. A respeito dessa situação hipotética, julgo ir a seguir. Caso fique comprovado o consentimento de Júnia para a prática do ato sexual, a conduta de Pierre será considerada atípica. Galera, quantos anos que ela tinha? Júnia, de 14 anos de idade. Se ela tinha 14 e ficar comprovado, presta atenção, se ela tinha 14 e ficar comprovado que ela consentiu, tem crime aqui? É óbvio que não. Lembra quando eu falei com vocês? Opa, tá falando que não tem crime, então essa aqui tá certa, desculpa, tá certa, porque o fato é atípico, não é crime. Lembra que eu falei? E se a vítima tiver 14 anos e for consentido, tem crime? Não tem crime. Se ela concordou, não tem crime, beleza? Então, se ele provar que ela concordou, não tem crime. Essa tá certa, não tem crime. Olha lá. Considere a alternativa falsa sobre o crime de estupro. Nós estamos querendo uma falsa. Vamos lá? Como a conjunção carnal e outros atos libidinosos passaram a caracterizar o crime de estupro, não existe tentativa de estupro, pois a tentativa já é a consumação de ato libidinoso. Já podemos marcar a letra A. É óbvio e evidente, galera, que nós temos tentativa de estupro? Claro que tem. Há possibilidade? Há possibilidade, com certeza. Imagina que o indivíduo, com a intenção de estuprar uma pessoa, beleza? Pega ela pelo braço e começa a arrastar ela para um lote vago. Só que nesse momento a polícia vê aquela movimentação e prende o indivíduo. O que é isso? Tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Beleza? Então há possibilidade? Há possibilidade, sim. Então essa letra A está errada. No que concerne aos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e tal, julgue o item que se segue. Olha lá. Cometerá o crime de estupro a mulher que constranger homem, mediante grave ameaça, a com ela praticar conjunção carnal. E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Professor, a mulher pode ser sujeito ativo do crime de estupro? É óbvio que pode, né, galera? O que eu falei com vocês? É óbvio que pode. Tanto o homem como a mulher podem ser sujeitos ativos. Tanto o homem quanto a mulher pode praticar o crime de estupro sem problema nenhum. Tranquilo? Sem problema nenhum. Olha lá. Aquele que constranger alguém, olha o verbo constranger, mediante violência ou grave ameaça, olha aí, violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. O que é isso? Eu estou obrigando a pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a praticar um ato libidinoso contra mim? Sim. Que crime é esse? Estupro. Olha aí. Estupro. Beleza? Tranquilo, galera. Não tem segredo aqui, galera. Aqui é o arroz com feijão que sempre funcionou e sempre vai funcionar. Show? Vamos lá. O funcionário público, chefe do setor, que no banheiro da repartição força conjunção carnal com mulher funcionária, mediante grave ameaça, comete o crime. Fala aí para mim. Forçou. Beleza? Forçou. Não é isso?
Forçou. Conjunção carnal mediante grave ameaça. O que é isso? Grave ameaça, conjunção carnal, galera. O que é isso? Estupro. Perceba que se você tiver muito claro, a conduta criminosa do estupro não tem como errar. Não tem como errar. Tranquilo? Olha aí, não tem como errar. Olha lá. Uma jovem, ao sair da faculdade à noite, é rendida por um homem que a estupra brutalmente, proferindo-lhe várias ameaças. Aproveitando-se de uma distração do bandido e temendo por sua vida, a vítima empreende fuga correndo desesperadamente e, ao atravessar a rua, é atropelada por um veículo que passava pelo local, morrendo imediatamente. Na qualidade de delegado de polícia, assinala a alternativa que contempla a correta tipificação da conduta daquele jovem que atacou. Olha que questão boa e olha a pegadinha dessa questão. Olha que questão boa e olha a pegadinha dessa questão. Você tem que estar ligado, galera. Você tem que estar ligado. Não tem jeito. Olha aí. O indivíduo, então, foi lá estuprar a mulher, estuprou ela, só que num determinado momento ela conseguiu fugir. Ela estava correndo tão desesperadamente, que foi atravessar uma rua, não viu um carro, o carro atropelou ela. Aí, olha lá. Isso é estupro pelo resultado morte? Ou seja, ele tinha a intenção de matar? Não. Ele não tinha intenção de matar não, galera. Beleza? Ele não tinha a intenção de matar. Nem passava pela cabeça dele. Ou seja, que crime que ele praticou aqui, galera? Estupro. Estupro. Perceba que uma conduta não tem nada a ver com a outra. Uma conduta não tem nada a ver com a outra. Fechou? Tranquilo? Maravilha. Galera, perceba. Crime de estupro não tem segredo. E cai muito em prova, então você não pode errar. Não pode errar. Tranquilo? Meu povo maravilhoso, espero sinceramente que eu possa ter contribuído aí com vocês, tá bom? Mas se ficou qualquer dúvida sobre o tema, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês, tá bom? No mais, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu
abrir mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,